Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o confronto entre Santos e Flamengo. O Wallace está merecendo uma chance no time titular? Por conta das lesões, o elenco do Flamengo não está ficando curto? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana! Qual é a sua expectativa para o confronto entre Santos e Flamengo? Bom, a minha expectativa para o confronto entre Flamengo e Santos é que o Flamengo possa fazer um bom jogo contra o Santos. Eu acho que existe uma diferença muito grande do que seria esse confronto antes da Copa do Mundo de Clubes e a partir de agora. Antes o Santos vivia numa fase complicada, é verdade que nos últimos 3 jogos do Santos pelo Brasileirão ele venceu 2, só que o Santos com certeza modificou-se um pouco desde então. Acho que o Flamengo jogou bastante durante esse tempo. O Flamengo, na minha opinião, melhorou. Acho que é um confronto onde, se o Flamengo conseguir praticar o seu melhor futebol e repetir as suas atuações e desempenhos que ele vem fazendo nas últimas semanas, eu acho que tem uma grande chance do Flamengo vencer. Obviamente, o Flamengo vai precisar demonstrar e marcar gols, que é algo que geralmente o Flamengo nem sempre consegue. Mas assim, é um confronto que, na minha opinião, depende muito do desempenho do time do Flamengo. Se o Flamengo for bem, existe uma chance muito grande do Flamengo vencer o Santos. Eu acho que o Flamengo nesse confronto é favorito, mas essa parada que teve para a Copa do Mundo de Clubes pode ter mudado muita coisa em vários times do futebol brasileiro. Os times que estavam em boa fase pode agora, quando voltar, não estar tão bem assim. A mesma coisa pode ser o inverso, times que não estavam tão bem quando voltar podem voltar melhor. Então assim, é um novo começo de campeonato, dá pra dizer assim, é um recomeço. Então eu acho que o Santos pode com certeza estar melhor do que estava antes da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo deve enfrentar um time que sempre traz dificuldades para o Flamengo quando o Flamengo joga tanto no Rio quanto em São Paulo, mas especialmente em Santos. Vejo sim que o Santos pode fazer um jogo equilibrado com o Flamengo. De novo, vejo o Flamengo como favorito, mas eu acho que o Flamengo, para vencer essa partida, o Flamengo terá que fazer uma boa atuação defensivamente e ser muito eficiente ofensivamente, porque se o Flamengo jogar muito bem, eu vejo o Flamengo conseguindo até vencer de certa forma bem, tipo um 2-0, mas se o Flamengo não fizer um bom jogo, aí eu já acho que fica bem difícil para o Flamengo conseguir vencer o Santos fora de casa. O Wallace está merecendo uma chance no time titular? Bom, merecer, com certeza o Wallace está merecendo uma vaga no time titular do Flamengo. A questão é que no lugar de quem? O setor que eu acho que o Wallace poderia ocupar no time do Flamengo não é exatamente a posição dele, que seria a ponta esquerda. Para mim é o único local do quarteto ofensivo do Flamengo que realmente, na minha opinião, ainda está em aberta. Mas assim, eu acho que é difícil hoje o Wallace ser titular do time do Flamengo, porque o Gonzalo Plata tá jogando muito bem, o Luiz Araújo a mesma coisa, o Arrascaeta é o craque do time e só sobra a ponta esquerda, que não é exatamente a posição que o Wallace pode ocupar. Então assim, hoje o Wallace, na minha opinião, só não é um titular do time do Flamengo porque os jogadores que estão nos outros setores, que é a posição realmente dele, estão jogando muito bem. Acho sim que o Wallace está merecendo uma chance no time titular. E para mim é na posição de centroavante. Acho sim que o Gonzalo Plata está sendo um jogador muito importante para o time do Flamengo. Já tem demonstrado isso de 2025 inteiro, a importância que ele tem no time. Eu sempre falo que ele faz o Flamengo ficar melhor, faz o Flamengo jogar um futebol melhor, porque ele tem muita qualidade e essa qualidade técnica dele ajuda demais o time do Flamengo, tanto ofensivamente como defensivamente, porque ele é um jogador muito importante ali na marcação. Mas eu vejo que o Flamengo está precisando de um camisa 9, de um jogador que em poucas oportunidades faça o gol. Não que o Gonzalo Plata não tenha qualidade para marcar gols, mas o Gonzalo Plata até aqui nesse ano não tem marcado tantos gols assim. O Wallace tem tido pouco tempo de jogo, mas tem marcado de certa forma um bom número de gols pelo tempo que ele tem jogado. Então eu acho que ele está merecendo sim uma chance no time titular e de centroavante. Por conta das lesões, o elenco do Flamengo não está ficando curto? Sim, o elenco do Flamengo nesse momento está muito curto, na verdade. As últimas lesões do Ayrton Lucas e do Alexandre acabaram dificultando ainda mais o setor defensivo do Flamengo, onde tinha bastante peças. Se a gente for ver hoje, o Varela provavelmente terá que atuar na próxima partida pela lateral esquerda, o que faz com que o Flamengo tenha ambos laterais
direito tendo que ser titulares no jogo. Na lateral esquerda, 2 jogadores que poderiam jogar por ali se machucaram. O terceiro, que é o Matias Vina, infelizmente ainda não está 100% para iniciar uma partida. E aí o Flamengo fica, por exemplo, no banco de reservas só com o Danilo, dos jogadores mais experientes. Só que se a gente for olhar o setor ofensivo, também é a mesma coisa. Se a gente for ver, por exemplo, pela ponta direita, tá o Luiz Araújo, quem pode jogar por ali? Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Só que o Gonzalo Plata tá jogando de centroavante. Então o Luiz Araújo, por exemplo, no banco de reserva, quem é o reserva dele hoje? Matheus Gonçalves. Por exemplo, quem é o reserva do De Arrascaeta? Não tem ninguém. O Bruno Henrique, os reservas hoje do Bruno Henrique pela ponta esquerda é Michael e Everton Cebolinha, que infelizmente já não conseguem mais entregar futebol no time do Flamengo. E no meio de campo, o Flamengo tem o Jorginho, tem o De La Cruz e tem o Alan e o Everton Araújo. Assim, no momento, ok, dá para o Flamengo jogar assim durante 2, 3 rodadas, eu acho que até ok. A partir da 4ª rodada, da 4º jogo seguido, aí eu acho que já vai ficar bem complicado e aí a gente já vai começar a sentir os efeitos de um elenco muito curto do time do Flamengo. Sim, eu acho que o elenco do Flamengo tá ficando curto e assim, defensivamente e ofensivamente. Essa é a questão. Não é só um setor, tanto na defesa quanto ofensivamente. E aí entra a questão do Flamengo precisa contratar. O Flamengo precisa contratar. E assim, defensivamente você tem a questão de jogadores se machucaram, 2 jogadores da mesma posição se machucaram, e aí dá pra dizer que foi um azar, 2 laterais esquerdos se machucarem na mesma partida, realmente. Isso dá pra dizer que é azar. Mas não digo que o Flamengo tenha que contratar jogadores na parte defensiva, não. Torcer para que esses jogadores voltem logo. Agora, ofensivamente não. Ofensivamente o Flamengo precisa contratar. É simples assim, o Flamengo precisa contratar. O Flamengo necessita muito de um substituto para o De Arrascaeta, um jogador que vai disputar a posição com ele ali. O Flamengo precisa demais de um ponta esquerda, e eu acho que isso não é novidade para ninguém. O Flamengo necessita de um ponta esquerda. E assim, já ter um meia atacante e um ponta esquerda no elenco, em contratações, já ajudaria demais o Flamengo. Entendeu? Já iria melhorar demais o time, iria melhorar o elenco e daria mais opções ao Felipe Luiz para escalar o time nessa sequência de vários jogos que vai ter aí de Campeonato Brasileiro. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, na lateral esquerda Varela, como dupla de zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, como volantes Alan e Jorginho, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Bruno Henrique como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante Gonzalo Plata. Primeiro o Varela na lateral esquerda por conta das 2 lesões que o Flamengo teve na posição. Então é meio óbvio que o Varela vai ter que atuar por ali. No meio de campo eu começo com o Alan à frente, por exemplo, do De La Cruz, porque o Alan merece depois da ótima atuação que ele teve contra o time do São Paulo. Então, pelo bom desempenho, eu acho que ele merece uma sequência de titular. Bom, no quarteto ofensivo eu vou repetir o mesmo quarteto que jogou com o São Paulo. Acho que a maioria jogou bem, então eu acho que o Felipe Luiz deve manter esse quarteto ofensivo. Bom, o meu time é Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Varela, a dupla de volantes é Jorginho e De La Cruz, de ponta direita Luiz Araújo, de camisa 10 De Arrascaeta, de ponta esquerda Bruno Henrique e de centroavante o Wallace Ian. Para mim, como eu já falei, para mim o Wallace Ian tá merecendo ganhar uma oportunidade no time titular do Flamengo. Ele tem poucos minutos marcado gols e eu acho que hoje faz muita falta ao Flamengo um centroavante que não tenha só qualidade de pressionar o adversário na saída de bola, que tenha qualidade no drible, qualidade ali de ganhar duelos aéreos com o zagueiro. Eu acho que o Flamengo também está precisando de um atacante que tenha tudo isso, mas também de um atacante que em pouquíssimas chances marque gols. Entendeu? O Gonzalo Plata, eu já falei, o Gonzalo Plata é um jogador de muita qualidade, eu já elogiei várias vezes ele. Mas ele não marca ou não tem marcado esse número de gols que o Flamengo precisa para o seu centroavante. Entendeu? E é ele que está jogando de centroavante. E o Wallace Ian
Na minha opinião, os poucos minutos que tem jogado nas partidas que ele entra no segundo tempo, ele aproveita a chance e vai lá e faz gol. E eu acho que o Flamengo tá precisando disso. Tá precisando de um atacante que em poucas chances vai fazer o gol. Então, assim, na minha visão, ele tá merecendo chance no time titular. Sigo com o Bruno Henrique na ponta esquerda. Acho que o Bruno Henrique, que eu já tinha dito que eu achava que ele tinha que seguir jogar na ponta esquerda. E depois da atuação dele, dessa última partida, só me confirma mais ainda que ele tem que jogar na ponta esquerda. E assim, é um jogador que traz qualidade ali de velocidade, é um jogador que traz chance de marcar gol na segunda trave. Então assim, é um jogador que, na minha visão, é um jogador muito importante para o Flamengo ofensivamente. Então assim, mantenho com certeza o Bruno Henrique na ponta esquerda. O De La Cruz no meio de campo, que eu acho que, assim, o Flamengo precisa do De La Cruz. Mas agora que o Eric Pulgar não está disponível, entendeu? Eu acho que é necessário que o De La Cruz esteja no time titular, porque ele é um jogador muito bom, um jogador de qualidade e que pode fazer o Flamengo ser um time ainda melhor, como já vinha sendo, e ele estava muito bem antes da lesão, e espero que ele possa voltar logo e ser titular do time do Flamengo. Na laterais eu acho que é isso, é o Wesley na direita e Varela na esquerda. Mais pra frente o Danilo pode ganhar oportunidade ou na zaga ou nas laterais, porque o Flamengo tá com o elenco curto por causa das lesões do Ayrton Lucas e do Alexandro, e o Vina tá voltando de uma grave lesão no joelho, então ele precisa ganhar ritmo e mais minutos. Então hoje eu iria com esse time titular para a partida contra o Santos. Palpite? Bom, o meu palpite para o duelo entre Santos e Flamengo é 2-0 Flamengo. Bom, o meu palpite para o duelo entre Santos e Flamengo é 1-1. Acho sim que o Flamengo é favorito, mas eu acho que o Santos vai conseguir empatar com o Flamengo. Então, o meu palpite para esse confronto é 1-1 entre Santos e Flamengo, jogo em Santos. É isso, gente, e até a próxima.